eu achei o debate bom, né, interessante, nenhuma novidade ali né, do nosso ponto de vista, dos argumentos colocados ali pelo representante da indústria, mas é interessante, né, fazer esse debate, que você tem até uma oportunidade de expor, né, o ponto de vista, né, várias das questões colocadas ali. Discutimos bastante sobre a questão dos aditivos, né, do porquê que a indústria enxerga que a Anvisa não poderia estar regulando isso, porque está sendo contestado, né, no Supremo Tribunal Federal, e por que a Anvisa estaria extrapolando. Então a gente teve a oportunidade de, claro, no meu ponto de vista, de derrubar algumas das colocações, alguns dos mitos que vêm sendo colocados ali, que é de que assim, a Anvisa não pode fazer isso porque vai criar uma insegurança jurídica, ou porque a Anvisa não conseguiu provar que aqueles aditivos são nocivos. Só que o objetivo da proibição dos aditivos, além de, a gente pode até abrir um capítulo à parte para discutir sobre toxicidade, que é um assunto que ainda vai chegar, mas o que a gente está discutindo hoje é a atratividade. Está mais do que comprovado que aqueles aditivos que são colocados nos cigarros tornam ele mais palatáveis, principalmente no público jovem. Então, o objetivo da norma é reduzir a atratividade. Eu acho que a Anvisa elaborou uma norma muito boa nesse sentido, porque os cigarros há 20, 30 anos atrás, eles não eram iguais aos cigarros produzidos hoje. Aumentou muito a quantidade de aditivos que são colocados, né? Então, acho que foi muito bom ter essa oportunidade de debater um pouco de como foi esse processo legislativo da nova Lei Federal do Tabaco, que carece de regulamentação. Ela já foi sancionada pela presidenta há 2 anos, mas não foi regulamentada. Na nossa avaliação, enquanto sociedade civil, que acompanha esse tema muito de perto, desde sempre aqui no Brasil, desde sempre não, né? Estou exagerando, mas já há alguns anos, há uma falta de vontade política no momento para esse tema. E aí, até fazendo um gancho, né? Eu acho que existe sim uma questão de que o tabagismo já passou. Eu acho que existe isso dentro do governo hoje, no sentido de que, olha, os nossos números estão melhorando, a prevalência está caindo, não precisa fazer mais nada disso. A gente que está sendo um pouco vítima desse processo, sim, de que está diminuindo a importância relativa do tabagismo. Talvez a vontade política seja a falta de vontade política seja essa, talvez sejam outros motivos. Tem outras coisas que aconteceram ao longo desses 2 anos que nos deixam assim desconfiados de que tem outras questões por trás, como financiamento de campanha, enfim. Você vai somando, né, ligando o pontinho aqui a colar, você vê que tem alguns indícios que devem ter algumas ligações. Até a própria posição do atual ministro da Saúde, ele nunca teve uma posição forte em defesa disso. Algumas das posições dele foram modificadas por pressão, por histórias que saíram na imprensa. Então, assim, há uma falta de vontade política, sim, e talvez em parte porque tenham elegido outras prioridades no governo hoje. Isso é ruim, né? Lamentável. E a gente não sabe literalmente assim o que mais precisa fazer para que a gente consiga, assim, a gente já caminhou tanto, por que a gente não vai subir mais esses degrauzinhos que faltam, né? Falta alguns detalhes que são os detalhes que vão ser muito importantes para que a lei seja efetivamente implementada, e a gente não está conseguindo chegar lá. Por exemplo, existe uma lei que ela é potencialmente boa se ela for regulamentada e fiscalizada, porque enquanto ela não é regulamentada e fiscalizada, é uma lei ruim, porque a indústria está cumprindo, entre aspas, com a lei do jeito que ela está interpretando que deve fazer. Então, a gente tem sobre a questão, por exemplo, da publicidade no ponto de venda, né, que essa lei, a rigor, proíbe. Ela proíbe, mas permite a exposição do produto. O que a indústria... Só que antes você tinha a publicidade com a imagem de advertência. Agora estão tirando a publicidade, a própria indústria está tirando, não porque está sendo fiscalizada, mas ela está tirando, colocando embalagens super atraentes, posicionadas de uma forma ainda mais atraente dentro de displays lindos, sem colocar a imagem de advertência. Ou seja, ela está fazendo o que ela quer, sem ter um mínimo de regulamentação. Questão dos ambientes livres de fumo, mesma coisa. Você vive uma situação no Brasil hoje e que alguns estados, os trabalhadores, principalmente do setor hospitalidade, são mais protegidos do que os outros. Isso não é justo, né? Você vive uma situação... Por que o cara que trabalha num bar em Porto Alegre ele está menos protegido do que o garçom que trabalha num bar em São Paulo? Tem uma coisa que está precisando ser melhorada aí para que você tenha uma isonomia a nível de país. Então, são pequenas coisas, porque em nível de percepção da população,
A população em massa apoia as medidas de controle do tabaco. Só para dar um exemplo, a gente monitora isso. O último dado que a gente levantou de São Paulo sobre a opinião em relação à lei antifumo é mais de 90% da população apoia. A questão da proibição dos aditivos, que a gente já fez 2 levantamentos, um a nível nacional e outro em São Paulo, 75%, 76% da população apoia a proibição de aditivos. Quer dizer, há um apoio massivo para todas essas medidas. Então, a única coisa que falta, e há a cartilha do como isso deve ser feito, ratificada por tratado internacional, que o Brasil ratificou. Então, a única coisa que falta, de fato, é vontade política e é o governo ter coragem de peitar a pressão da indústria do fumo, que a gente sabe que é grande. Tem coisa para melhorar. Nós temos que resgatar a resolução sobre os aditivos, temos que esperar uma instrução normativa da Anvisa que concedeu um prazo para avaliação de 121 aditivos, temos que consolidar a regulamentação de uma lei que foi aprovada em 2011, tá certo? A Lei 12.546, que estabeleceu os ambientes livres de tabaco e que ainda não tem a regulamentação desses ambientes livres. Então, acho que isso, a gente conseguindo avançar nesses aspectos, a gente deu um passo muito grande para realmente a gente avançar na lei de controle, na política de controle do tabagismo no Brasil.